Então, pessoal, vamos aí à questão número 2, quando nós vamos abordar na questão 2 e 3 a temática América Latina, recursos naturais, no caso, recursos hídricos em especial, né? Observe a seguinte charge. Agora, o texto diz assim: o acesso à água é um tema que tem gerado bastante polêmica nas últimas décadas. Os problemas em torno desse acesso deve-se a fatores como: letra A escassez dos recursos hídricos em países subdesenvolvidos devido à realização de obras de transporte de água para a Europa. Letra B. Desigualdade de disponibilidade desse recurso nas diferentes regiões do planeta e o crescimento da população mundial. Letra C. Alto índice de poluição das águas em localidades como a Europa, onde não há recurso para o tratamento da água a ser utilizada. Letra D. Baixa disponibilidade de recursos hídricos nos países do norte, tendo em vista que a grande maioria destes está sofrendo com a desertificação. Letra E. Ação dos governos dos países desenvolvidos que tem retirado o acesso à água das pessoas mais ricas e socializando com a população mais carente. Então, na verdade, pessoal, quando se fala da questão relativa ao abastecimento de água no planeta, né, e é uma temática que tem ganhado visibilidade nos últimos anos, justamente uma das causas, né, colocadas é sempre a questão das diferentes possibilidades de acesso que a população mundial e as regiões do planeta têm a esse recurso, que é a água, né? E principalmente a água que é adequada para o consumo, né? Então, a disponibilidade, a distribuição geográfica dos recursos hídricos é bastante desigual no planeta. E o que infelizmente não coincide com as áreas onde há maior demanda, né? Então, você tem regiões do mundo onde a água é praticamente inexistente, né? Ou em algumas localidades, como é o caso dos desertos, né? Ou em outras localidades onde a água está no estado de não consumo, por exemplo, as calotas, as geleiras e assim por diante, né? De um modo geral. Mas um outro problema que tem agravado muito está relacionado às questões demográficas, né? O crescimento da população do planeta, e esse crescimento geralmente ele se manifesta nas áreas onde há, na maior parte, principalmente na Ásia, né? Onde há maior fluxo de concentração de pessoas, grandes aglomerações urbanas, e geralmente são países que têm uma deficiência muito grande na questão de recursos, e aí a água acaba sendo desperdiçada, vamos dizer assim, né? Então, principalmente nos países mais pobres, né, como aqui na América Latina, no continente africano, em especial na região abaixo ao sul do deserto do Saara, que a gente chama de África subsaariana, a disponibilidade de água é, é razoável, né? Você tem água, como é o caso da América Latina também, mas as condições de consumo não garantem o abastecimento para toda a população, né? Porque nem sempre a água, né, está em condições de uso por causa principalmente do crescimento populacional e o crescimento das cidades, né? E esse crescimento das cidades tem gerado uma deficiência na questão esgoto sanitário, né? De esgotamento sanitário. Então a água, mesmo existindo, ela acaba sendo impróprio para o consumo humano. Em outras regiões, como por exemplo no centro da América do Sul, você vai ter outros problemas, né? Com o avanço da agricultura mecanizada para exportação também tem reduzido e pressionando a natureza, né? Através do desmatamento, das queimadas, do assoreamento dos rios, né? Da contaminação dos corpos de água, né? Dos afluentes. Isso tem feito com que a água também vá perdendo as suas condições de consumo, né? Então,
Resumindo, quando se fala em distribuição de água no mundo, o grande problema é justamente a desigualdade de disponibilidade, né, pelo mundo e, ao mesmo tempo, o crescimento da população, que vem pressionando a qualidade da água. Portanto, pessoal, não tem erro, a letra B contempla bem essa realidade, que diz assim, ó, desigualdade da disponibilidade desse recurso nas diferentes regiões do planeta e o crescimento da população mundial, ok? Então vamos à questão número 3. Leia este trecho. Hoje, 40% da população do planeta já sofre as consequências da falta de água. Além do aumento da sede no mundo, a falta de recursos hídricos tem graves implicações econômicas e política para as nações. Assinale a alternativa que propõe a solução que apresentaria melhores resultados para o problema da escassez da água mundial. Certo? Então, veja bem, você vai assinalar a alternativa que propõe a solução que apresenta os melhores resultados para o problema da escassez da água mundial. Veja, pode ter você ficar em dúvida em mais de uma questão, né? Mas é aquela que apresenta melhores resultados, né? A letra A afirma o seguinte: o que a letra A afirma? A concentração dos esforços em um rígido controle do uso da água na indústria, né? Bem, a primeira questão é o seguinte: a indústria ela utiliza pouco mais de 20% da água no mundo, né? Portanto, só o controle das atividades industriais não iria resolver o problema da escassez de água, tá? Então a letra A, ela não é uma boa solução, né? Letra B. Investimento em pesquisa e tecnologia para começar a extrair água dos lençóis freáticos, tá? Ou seja, na verdade, sim, se você analisar, já existe exploração, logicamente, das águas dos lençóis freáticos, né? Isso por quê? Porque, na verdade, os dados comprovam que apenas 1% de toda a água do planeta é que está em lagos, rios e fontes subterrâneas. Portanto, grande parte da água existente no planeta está em áreas bem mais profundas, ou seja, em aquíferos ou nas calotas polares, né, nas regiões polares de um modo geral. Tá? Então, isso daí não iria resolver o problema. Já está acontecendo, a gente já usa a água do lençol freático, né? A letra C diz assim: privatização da gestão e distribuição hídrica. Na verdade, está dizendo o seguinte, ó, ao invés da água dos rios, dos lagos, elas forem de uso público, né, de domínio público, elas passarem para as empresas administrar. Porque quem tem dinheiro vai comprar água, vai, né, ter acesso à água de um modo geral. Lógico, isso aí a privatização não resolve esse problema, né? O que é privatizar? Entregar a iniciativa privada, entregar para as empresas, né? Porque, na verdade, o problema é a escassez de água em algumas localidades, né? Além da escassez de água em algumas localidades, nós temos uma desigual distribuição da água pelo planeta, porque tem regiões, né, que não possuem a água em condições de uso, né? E se você privatiza, entrega para uma empresa explorar a água, por exemplo, os recursos hídricos de um modo geral, como as empresas privadas, elas têm o objetivo de ter lucro. Então, uma empresa particular, uma empresa privada, ela tem o objetivo de ter lucro. Agora, como que essas empresas vão explorar água, né, num local onde a quantidade de água é insuficiente? Então, quer dizer, não tem lógica, né, você pensar que privatizar a água vai resolver o problema da escassez e abastecimento de água no planeta, né? A letra D, reforma agrária. Letra D, reforma agrária e melhor distribuição de terras. Ó, certo, reforma agrária é uma solução, mas não, né, logicamente, para a questão hídrica, né? O que é reforma agrária? Distribuir terra, né?
Mas a reforma agrária, o problema não é a terra que é mal distribuída. O problema é o acesso e a desigual distribuição de água pela superfície do planeta. Não tem nada a ver com a questão de terras, né? A letra E diz assim: o uso racional da água no campo e na cidade e a despoluição dos rios. Bem, essas duas. Primeiro, essa letra aí, a letra E, na verdade, ela mostra uma das questões interessantes. O uso racional da água. O que quer dizer o uso racional da água? É o uso inteligente dos recursos hídricos, né? Dando condições da natureza repor, evitando desperdício, o uso racional, né? Ao mesmo tempo despoluindo os rios que já estão degradados. Portanto, a despoluição dos rios e o uso racional da água na cidade, no campo, porque esse problema, a poluição e a contaminação da água acontece tanto no campo quanto na cidade, isso pode contribuir de forma significativa para a resolução do problema da escassez de água mundial, né? Só para você ter uma ideia, só a agricultura utiliza mais de 2/3 da água do planeta. Na verdade, além disso, o consumo consciente e a despoluição dos rios seriam realmente programas interessantes e que auxiliariam na não poluição das águas. Portanto, a resposta correta é a letra E.